te falar. Você falou sobre cantar sobre, por exemplo, a explicação que você deu sobre as letras, né? Por que isso não é cantado nas igrejas? Mas eu acho que antes de gerar essa absorção dessas músicas, talvez precisava de um pouco mais de cultura da parte da própria sociedade como um todo. Porque a sociedade como um todo, por exemplo, talvez tenha que colocar uma música dessas e o lado B para explicar ela, entendeu? A gente fez isso no Coxa. Você entendeu? O Coxa de Retalhos, não sei se vocês chegaram até o final dele, mas a última faixa é um podcast. É uma conversa. Legal. É um podcast. Legal, porque assim, a cultura é muito diferente. Existe uma profundidade de palavras que vocês trazem na música de vocês que pouca gente no Brasil tem acesso a tanta explicação, a tanta cultura em si, para poder absorver isso. Então, acho que precisava de, primeiramente, gerar uma cultura diferente no país inteiro, como um todo. Acho que o brasileiro em si não tem. Ele tem a capacidade de absorção, mas não tem quem o faça por ele. É verdade. Você entendeu? Quer falar, Daguinha? Pode ir falando. Não, eu só ia dizer o seguinte, que eu concordo com você, falta cultura no brasileiro em geral, mas a gente consegue piorar o caso. Me deixa fazer isso. Piorar o caso quando a questão é o Brasil um pouquinho mais profundo, chamado Igreja Evangélica. Sim, sim. Se o brasileiro tem dificuldade com leitura, não conhece Clarice Lispector, não conhece Machado de Assis, não conhece Augusto dos Anjos, não conhece Jorge Amado, não conhece Graciliano, não conhece, enfim, a sua própria história, não conhece Tarsila do Amaral, não conhece a revolução da arte moderna na 22, né, na Semana da Arte Moderna em 22, aqui que aconteceu em São Paulo. Então, se o brasileiro não conhece todas essas questões que envolvem a nossa cultura, que nos formaram, Tropicália, não sabe qual é o impacto do Tropicália até os dias de hoje. Camões. Né? Se não conhece Camões, que embora seja português, escreve, né, em português e tem uma influência enorme no Brasil. Então, se o Brasil não conhece isso, o evangélico, sobretudo quem nasceu, coitado, na igreja, muito menos. Muito menos. É uma triste vida, é uma vida cinza, distante demais das cores desse ateliê. E como se de algum jeito a igreja tentasse afastar a gente dessa realidade que estava à nossa volta. Eu acho que é um resquíciozinho ali do romanismo, talvez, desse impedimento do aprofundamento na cultura, na arte, Não sei, posso estar errado. Mais uma vez, eu não chamaria de resquíciozinho, eu chamaria de ressuscitação do cadáver Igreja Católica Romana. Nós hoje somos novamente a Igreja Católica Romana e precisamos de reforma. A gente, de novo, se impedimento do acesso, com relação à cultura, a gente ainda foi mais longe, né? Porque a Igreja Católica consegue se relacionar melhor com a cultura do que a Igreja Protestante. Sim, porque não gera um separatismo entre na música, por exemplo, não é um separatismo entre o sacro e o santo hoje da parte deles. Há uma separação que você precisa fazer do bom e do ruim. O que naquele contexto é bom, o que naquele contexto é ruim. O que agrega, o que não agrega, em geral, entendeu? É um outro tipo de critério usado. Muitas vezes eu vejo o evangélico, por exemplo, reclamando da falta de pluralidade na arte, no cinema, na música. Mas, cara, em muitas situações você é obrigado a acessar aquilo que chamam de secular. Porque falta, talvez, aquilo que, por exemplo, me traga uma alegria num churrasco. Você é obrigado a acessar o secular. Essa frase entre aspas, eu estou falando assim. Talvez seja polêmico o que eu estou falando, mas, por exemplo, é difícil. Como é que eu vou colocar uma... Eu estou num churrasco e colocar uma coisa... Tem gente que gosta, gente, tudo bem. Tá. Mas, assim, talvez eu queria algo com um ambiente de alegria para aquele momento que eu estou em família. Pode ouvir, gente. E o próprio... Eu entendo você. É como se a igreja não conseguisse abranger todos os aspectos da existência humana. Talvez ouvir uma música por música mesmo. Não, Vona, mas aí nesse ponto dá para contestar, porque tem muito sertanejo gospel, tem muito pagode gospel, tem. Sim, tudo bem, mas nem sempre meu significa... milionário José Rico. Eu prefiro. Nem sempre significa que é bom. Sim. Você entendeu? Eu tô falando uma coisa mas aí minha. entra em gosto, né? Sim, mas também, quando entra em gosto, talvez... colocam numa área do pecado, vamos falar assim. Mas aí já é loucura. Você entendeu? Já é loucura. Mas é a maioria. Você entendeu? O problema de ter mas eu não estou falando que não tem que ter um senso crítico e um filtro para tudo. Até para a própria música evangélica. Eu acho que você colocou um filtro muito bom. Entendeu? O que é bom e o que é ruim. Que, nas palavras do Francis Schaeffer, o filtro seria um pouquinho mais minucioso. O Francis Schaeffer fala, a gente tem que consumir o que é belo, verdadeiro e justo.
Então, esse é o filtro de Francis Schaeffer. O filtro não é o que é feito por um cristão e o que não é feito por cristão. Porque se a gente for colocar o filtro do eu vou consumir só o que é gospel, só o que é feito por cristão, a gente vai entrar em contradição demais. Porque nós estamos com o iPhone. Cada um aqui está com o seu iPhone, menos da Guia, que coitado, realmente. Mas ele vai migrar, ele vai migrar. A gente tá... Ele vai migrar. Achei que ele falou, não, é que ele não tem 500 mil ouvintes. Depois do Hub, talvez. Né? Ah, quem sabe. Então, isso aqui também é cultura, gente. Produzida por alguém que não é cristão e cheio de valores não cristãos. A gente está, inclusive, patrocinando o crime. Se você olhar por alguma perspectiva... Se você for extremista. Por alguma perspectiva, é possível que você entenda dessa maneira. Não é, não é a minha leitura, sim. mas é possível que você chegue nesse ponto. Então, a roupa que você usa, o cinema que você assiste, você corre o risco de estar patrocinando um trabalho escravo, por exemplo. Você está engolido pela cultura, como diria quem foi que escreveu esse livro? Engolidos pela Cultura Pop. Livro maravilhoso, indico demais. Que você comentou sobre isso uma vez? Talvez, tenha sido eu. Esqueci o nome do autor, gente. Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Que eu acho que tu comentou comigo no avião. Mas, enfim, essa coisa de... Só o fato de ter esse lance de... tem sertanejo gospel. Essa necessidade de ter sertanejo gospel denuncia tanta coisa. Denuncia a nossa alienação. Eu falo o Vona falou assim, não existe. Não existe. Até existe. Existe. Steve Turner. Mas tu falou Steve Turner, isso mesmo. Mas tu falou uma coisa massa, né? Por que a gente não consome, não escuta a arte só pela arte? Você falou isso na sua fala. Isso é uma coisa Huckmackiana, né? O Huckmack fala isso, né? A arte pela arte. A arte não precisa de justificativa e é isso. Eu acho que tem várias questões aí, né? Uma delas é a coisa da dualidade, né? Sim. A gente separou demais, assim. Tudo é duálico. Tudo é... Cristão, secular. E, tipo... Vivemos no nosso monastério. E o mundo está se estrupiando lá de baixo. Exatamente. E volta para aquela coisa que a gente falou anteriormente, né? A nossa relação com... A nossa espiritualidade não se relaciona, não está conectada com a nossa realidade. Isso é um problema grande. A mania da dicotomia, né? A mania da dicotomia. Pois é, isso aí é um BO. Problemão, assim. É um BO. Sim. É um BO. Rapaz, tá uma barulheira aí no microfone. Não, gente, que tá arrumando aqui, deu um probleminha. Um barulheiro no cabo aí, Tiro. Tá arrumando. O Tiro quer fazer a participação dele lá. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Aqui é quase ao vivo, gente. Assim mesmo. Maravilhoso. Enfim, continuamos. Mas continuando, gente, é isso, parceiro. Falta, sim, um acesso maior à cultura. O cristão precisa... Tem gente que pergunta para dar guia, para mim, assim, como é que faz para compor umas músicas que rimam, como vocês? Porque veja que ponto chegamos. A gente chegou num ponto, Vona... Não me vão. Que nem rima nós temos necessidade mais. A gente chegou num ponto de tamanha preguiça cultural, estética, artística e poética que o compositor cristão não precisa se preocupar sequer em rimar. Não tem poesia. Não precisa nem rimar. Poesia já não tem faz tempo. Mas rima, gente. Jesus e luz. Pegar a letra, sobretudo porque a maioria é tradução, então quando você vai traduzir, você não respeita muito rima, né? Então... Não significa que é errado, mas não significa que tem que ser só isso. Exatamente. Só significa que é pobre, só denuncia. Isso é um apontamento, né? Esqueci o nome da palavra. Mas o que eu acho? Sim, voltando. Tem gente que pergunta pra gente assim, como é que a gente faz para compor música bonita, como as de vocês, né? O Daguia compôs Colossenses, Suas Linhas de Amor, ele monta aquela imagem. E aquele fio que se rompeu, ele desenha uma tela. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. Que é uma fala de, caramba, o tal do Cristo com essas linhas dele de amor, olha o que ele faz. Então, aquele fio que se rompeu, da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. Então, como é que faz para compor isso? Isso fora as músicas da Calmaral. Estou citando uma que é do Daguia, mas está no meu repertório, que ele fez para o meu disco, porque é mais conhecida, mas as músicas do repertório da Daguia conseguem ser, assim, quadriplicamente superiores a isso. O disco do João Manô, Etéreo, é um absurdo de poesia. Sim. É um absurdo, que ele lançou agora, recentemente. O disco da Dri, nossa baiana, o disco se chama Rumar. Meu Deus do céu, a menina só tinha, 20 anos de idade quando escreveu aquelas frases ali, entendeu? Aquilo é um absurdo de poesia, de beleza. Aí quando pergunta assim pro Candeiro, como é que vocês fazem para compor essas músicas bonitas?
Que dica vocês dão? Eu, pelo menos, a dica que eu dou é... Gente, talvez eu morra no meio da entrevista. Tá com água aí? Tô... Bebe, por favor. Sim, senhora. A com água, então? tuberculose pode Bebe. ser facilmente tratada quando descoberta no início. Mas eu digo assim, gente, vai ler Machado de Assis. Vai se sensibilizar. Uma vida sem poesia, sem literatura, sem arte, sem museu, sem visita a museu, sem visita... Ler e andar no chão da Vai vida, andar né? no Viver. chão. Ele falou, me deixa com o meu Milionários é Rico. Rapaz, se eu não tiver isso aí num churrasco, meu amigo. Acabou. Coitado. Falou que coxa de retalhos é na música que a gente canta, né? De É vez em quando. deles, Até é. a linda coxa de retalhos, Isso serve de agasalho, não se lembram mais. A mãe Tá de bom. leite. Tá bom. Se empolgou. Não, se deixar, ele fecha o olhinho ali e vai embora. Mas aí... Não, me dá aí um violão. É isso, gente. A vida cristã é uma vida cinza. Não é à toa que a gente pintou de preto a igreja. Não fala da igreja de Ele preto chega- também, que é Eu estético. falo, Aí você eu vai, falo. aí você vai mexer na minha iluminação. Não Eu faz isso mexo não. mesmo. Não é à Deixa toa. a iluminação bonita. Nada contra, gente. Absolutamente nada contra. Do ponto de vista das transmissões, é a melhor opção, por exemplo. Com nada certeza. contra mesmo. Mas a gente precisa pensar, porque todo ato reforçado em coletivo é uma expressão de algo coletivo também. Entendeu? Tudo é uma expressão. Tudo tem uma razão. Esse tênis verde não é à toa, entendeu? A roupa que a gente usa não é à toa. A roupa que eu estou usando não é à toa. Esse aqui não é à toa mesmo, não. Isso Entendeu? aí, rapaz. Então, assim, a identificação com o lugar preto, essa música triste que o worship hoje né? Porque o chamado worship hoje é uma coisa de uma tristeza, de uma angústia. Imagina uma pessoa totalmente deslocada, que nunca entrou num culto na vida, vai numa igreja que está toda preta, as luzes apagadas, e as pessoas estão todas de olhos fechados, cada uma concentrada na sua própria órbita, e chorando, e fazendo uma cara de angústia, e cantando uma música de melodia altamente comovente. Essa pessoa vai dizer, meu Deus, que depressão, que angústia. Por que essas pessoas são tão profundamente angustiadas? Sobretudo no Brasil das cores, no Brasil de Carmen Miranda, no Brasil de Caetano, no Brasil de Djavan. Por que tanta angústia? Como é que essas pessoas estão tão desconectadas do sol do verão? Estão tão desconectadas da praia, da praia do Rio de Janeiro, dos morros cariocas. Meu Deus do céu, da cultura, da culinária, da dança sulista, da viola caipira, do forró do sertão, da comida quente do Pará. Que tamanha desconexão é essa? Que viagem para outro lugar foi essa que fizemos, que a gente definitivamente saiu do Brasil e veio para um lugar de angústia e de vazio, como se não houvesse identidade. Então, isso é uma questão a se perguntar. Mais uma vez eu digo, não está errado ter uma igreja preta. Eu estou cantando igreja preta toda hora, depois que eu vim nesse programa. Então assim... A incoerência realmente... É incoerente. Então, assim, e está tudo bem mesmo, mas As fotos ficam bonitas mas mesmo. tudo que está à nossa volta deve ser perguntado, Sim, questionado. sim. Deve levar a gente... Sobretudo se a gente é artista. Mas, mano, Deixa eu falar como uma você coisa. pode transformar esse combatimento... Porque, às vezes, eu não sei se é impressão. Tá. Não, só deixa eu falar Mas uma coisa em existe cima um- disso aí, que senão você vai mudar totalmente o rumo do bagulho. É dentro, mas pode aí falar. aí você vem com isso. Te permito. Tá, por favor. Com a ordem. Com a ordem, senhor presidente. Cara, dentro disso que você estava falando, eu acredito muito... Já falei algumas vezes no Hub essa primeira fala que eu vou fazer, essa conclusão vai ser diferente. Mas eu acredito que o gospel é um movimento de empreendedorismo missional que nasceu há uns 50 anos na história da igreja. Sim. Foi quando pessoas com veia de empreendedores, eles viram que estava nascendo conteúdo bom dentro da igreja e falaram, a gente precisa fazer uma gravação gospel disso. Precisamos fazer uma rádio gospel. Industrializou. É um movimento Sim. que, mano, Comercializou tocou, mesmo. que comercializou e tocou muita gente. Sim. E abençoou muita gente e eu Funciona, faço parte. né? Onde o gospel errou e não se atentar para a principal conversa dentro desse assunto, para mim a principal conversa de Jesus para com o Pai, dizendo, Pai, eu peço que não tire eles do mundo, mas no mundo livre eles do mal. Sim. O gospel disse,
só pode ser consumido, só é de Deus o que estiver dentro desse nosso mercado aqui. Se tirar do mundo, O que né? estiver dentro aqui é de Deus. E sendo que a conversa de Jesus com o Pai é: Deus, não tira eles Não do os tire. mundo. Tira essa cerca aqui. Aham. Mas só livre eles do mal. Dá discernimento para eles saber o que é bom e o que é mal. Então pega a fala do Vona, Sim. a gente precisa saber o que é bom e o que é mal. Isso. Então, tipo assim, eu já tive em mesas que combateram e bateram muito em cima de muita coisa. Não, música assim. E eu fiquei quieto na minha. Você concorda, Bruno? Eu falei, cara, eu não concordo. Eu discordo, sou filho de pastores missionários, cresci com minha mãe ouvindo Shania, ouvindo Tina Turner, meu pai ouvindo Tim Maia, ouvindo Baden Powell, Tower of Power e O brasileiro que Baden não Trio. conhece o repertório de Tim Maia tá errado, velho. E ouvindo essas coisas, tipo assim, cara, e amém. E a gente ouvia em Não casa, tirou seus dançava, frutos, né? celebrava e também do nada parava, começava a louvar. Não tinha não tinha uma separação. A gente sabia o que da mesma forma que a gente estava se entretendo assistindo um filme, a gente em algum momento estava se Exatamente. entretendo cantando algumas canções. E existe um filtro Mas em algum aqui chamado momento, Evangelho que em a gente algum vai momento a gente não coando. estava num ambiente de entretenimento, mas a gente estava na mesa com a família falando da palavra, tendo discipulado e cantando louvores. Então, tipo assim, não teve essa. Então, da mesma forma, dentro disso que você estava falando, eu estava numa mesa eu estava um dia num congestionamento com o Dan Duque. Você já ouviu falar dele? Conheço. Não pessoalmente, mas sim. sim, conheço toda a E, história. gente, o Dan, um velhinho, tem 70 e poucos anos de idade. Eu leio sobre alguns avivamentos, espero ansiosamente viver, mas o Dan ele já esteve em 3. Né? Eu leio sobre uma coisa que ele já esteve. Em Pensacola ele estava, em Toronto ele estava. E aí, um dia, conversando com o Dan, assim, ele falou assim, a gente falou assim, Dan, espiritualmente falando, o movimento do Espírito, assim, das manifestações, a gente vive coisas incríveis hoje, mas nem de perto chega na canela do que aconteceu nos anos 2000, aqui no Brasil, com vocês, em BH, ali com vocês. Eu concordo. A gente não vive nenhum cheiro disso. A gente deve esperar que aconteça novamente? A gente deve cantar Faz de Novo? E ele falou, olha, filho, Deus deixou impresso o modelo dele muito na cultura judaica. O modelo de Deus está muito impresso no modelo do que ele ensinou os judeus a fazerem. E Deus, você vê que na cultura judaica, dificilmente Deus vinha fazer coisas novas, porque era papel do pai judeu ensinar o filho a permanecer naquilo que Deus já tinha feito. Então não é responsabilidade de Deus vir fazer novamente uma coisa que foi o homem que abandonou. Olha aí que lindo. Então ele falou assim, então, cara, talvez não é que o Senhor tenha que fazer de novo, vocês que tenham que voltar para esse lugar novamente. Exatamente. E ele falou assim, para isso, vocês precisam entender qual foi a ênfase do avivamento de Jesus aqui no Brasil naquela década, naquele tempo. Jesus estava ensinando o Brasil a adorar. Você estava aprendendo a deixar de cantar canções para preparar a palavra, e você estava aprendendo uma adoração de intimidade. Arrependimento. Você estava aprendendo a relacionamento com Jesus no quarto, sacerdócio, você estava sendo esticado para essas coisas. Aí ele falou uma coisa interessante que eu acho que contribui muito para essa sua fala. Ele falou assim, cara, eu acredito que o próximo avivamento de Deus para o Brasil, ele não vai ser musical. Ele tem a ver com a palavra. Amém. Vocês são teologicamente muito divididos. Eu acredito que Jesus vai trazer uma clareza da palavra. Ele falou assim, mas não se preocupe, porque todo avivamento tem uma trilha sonora. Mas eu acredito que a trilha sonora do próximo movimento de Deus, ela vai ser tão cultural e vai carregar tanta brasilidade que a geração do delay não vai conseguir reconhecer. Caramba. Um cara que... Agora ele ergueu a bola de 6, hein, velho? Não tô falando que é vocês A também, gente, mas... a gente não pode falar que a gente tá... Não é a gente que vai falar que a gente tá vivendo um avivamento, tem que ser alguém. Tava rolando mal mover da hora, que os caras já pensam... Ai, parceiro, eu não vou dizer para vocês que o que a gente vive no Coletivo Candeeiro é um avivamento. Eu não vou dizer. Quem tem que Deixa dizer o Danduque é um dizer. E despertamento. parece que ele disse. Parece que alguém já falou. Danduque Alguém que é endossou. americano. Que é americano. Americano. Exatamente. E se ele falou, a gente tem que respeitar muito. Agora você gosta, né? E o Sam falou, mano. Eu mesmo e Irene, né? Eu e minhas contradições. Ixi, aí. O fragmentado. Não, mas para nós no terreno que a gente vive, né? Sobretudo eu falo bem especificamente por mim, embora também seja uma parte do terreno da guia. Eu sou de teologia reformada, eu sou calvinista. Sim. Falei do outro podcast, repito. Se ainda hoje rasgar aqui, vai correr no meu sangue, vai correr institutas, vai correr Confissões de Agostinho. Essa linha é linda para mim e eu venero Jesus, Paulo, Agostinho de Hipona, Calvino, Lutero, e aí vem todos os demais.
Entendeu? Essa linha eu venero, é importantíssima para mim, esse é o meu chão. Né? Tudo que eu penso sobre cultura não é uma novidade. Tudo que esse bicho é maravilhoso. Tudo que eu vivo, assim, tudo que eu experimento, tudo que eu experimento na arte hoje, que eu empurro o candeeiro a viver junto com os meus irmãos ali, é uma empurrada para trás. Candeeiro Church, olha a contradição. Vai abrir o nome Church ainda. É uma empurrada para trás, é exatamente isso. É uma empurrada para trás. Porque Kuyper falou isso para a gente. Falou que a gente precisa ter uma expressão de fé que encontre a vida comum. Então, eu estou seguro, eu não estou me arriscando, eu não estou, enquanto diretor do Candeeiro, ao lado de Dagui, que também é diretor do Candeeiro, e ao lado de cada um dos nós não estamos nos arriscando numa novidade. Ninguém que está abrindo trilha. O Candeeiro é a coisa mais antiquada que vocês podem imaginar. O Candeeiro não se propõe a ser original em nada. Nós não estamos inventando a roda nenhuma. A gente está indo de volta para a roda. Enquanto o povo ficou no carro desligado, em ponto morto. A gente quer sair do ponto morto e começar a andar para trás. Porque concordo com o que o Danduco falou. Essa coisa de faz algo novo, é esse espírito filosófico do nosso tempo, humanista, insaciável, incansável, hedonista, que quer prazer, quer novidade, quer drogas. A gente quer droga. Até e o capitalista, crente, né, velho? capitalista. E o crente inventou a sua droga. Teve um pastor no Entendeu? Maranhão, eu esqueci o nome dele, que ele falou, gente, hoje minha mensagem é um pouco diferente. Ele combinou com os caras do telão, ele soltou um vídeo de uma banda e deixou todo embaçado, assim, sabe? Deixou tudo embaçado. E, gente, conforme vocês sentirem algo do Senhor, eu quero que vocês fiquem à vontade, se manifestem aqui em adoração, do jeito de vocês. Soltou um som e a banda começou a fluir. Todo mundo assistindo no telão e uns irmãos começaram a glorificar, começaram a ficar de pé, começaram a glorificar. Aí o cara começou a desembaçar, e era o YouTube. Aí a igreja começou a reconhecer, se parou, era um instrumental do YouTube, pararam. Parou porque é besta. Aí falou assim, gente, Você fala até a língua, tema né, da minha velho? mensagem hoje é essa, a unção do delay. Ah, caramba, um som do delay. Agora Um que eu som do entendi, delay. um som do delay. Pesado, hein? Vergonhou Vamos a falar sobre congregação. isso. E ele falou sobre todo um arquétipo Sim, que foi sendo criado Uma em cima fórmula. de uma fórmula de falar, cara, por que a gente acha que isso é espiritual? Por que a gente acha que isso é um formato isso? Porque, cara, não tem. Então, Que isso é quebrantamento, isso é não quebrantamento, isso é espiritual, entendeu? isso é... Realmente. Você fala de nós tem gota de preto, mas nós gosta de outras coisas também, não é só a Olha igreja aqui, ó, preta, cenário bonitão. É lindo, esse lugar é maravilhoso. Não, mas o Morada é um exemplo disso. Na vez que eu estava aqui, você estava até contando a história, não sei se foi no programa ou fora dele. Você contou sobre vocês serem uma banda de reggae e tal, que usava muito reggae e outras instrumentalidades estéticas, e da escolha consciente, intencional de usar essa estética, a qual não tem um problema, gravei com a F-Hop, que é uma banda reconhecida como sendo uma banda de worship, não tem um problema com essa estética. Não. Nenhuma. Ela me construiu O problema também. nunca foi com a estética. Né? Não é, não é errado. Não, Só não no precisa outro- ser só isso. Não No é outro errado. programa, você mesmo falou que de toda a galera do coletivo, você é o que usa um pouco que mais conversa com mais essa estética. conversa com essa Isso. estética. O Da Guia, que é a banda mais experimental do Candeeiro, gravou uma música chamada Deixar, né, que é uma música dele também, na banda Calmará, que a música é um worship, parceiro. Só que de boa qualidade. Quem que foi que gravou a Rio Songar lá, que falava de... É, calma aí. Vocês E o também? Som Guiar. Rio Songuiar. Song é. Cara de Deus, essa... Isso é o de Javaniá, tá ligado? Sim, sim. Rio Som Guiar. Mano, eu fazendo samba, como que é essa? Nem Eu dá. fiz um samba, nem dá pra Rio Sanguiar. Como o que faz pra pegar? Será que vai dar? Não Já deu. É Eu isso não mesmo. sei fazer um clima. Pode botar no churrasco. Meus mantras nem pega não. Meus mantras nem pega não. Minha canção poucos cantam. É mentira isso, tá, gente? É mentira. Vai Às no show da vezes- Camará. Às vezes nem tem refrão. Melhor fazedor de refrão é esse E aqui, tu, ó. feito cego, se entrega ao sentir, fecha o olho, ergue as mãos, arrepia. Eu ouvi. Cala teu coração, ele é poeta demais, poeta demais. E se for pra fazer canção, que faça nua, ou rapaz, tu não ouse cantar nunca mais. Muito entendendo? bom, muito Fazer bom. canção nua é fazer canção sem a fórmula, né?